Olá, segundo ano. Essa é a quinta aula de filosofia de vocês, tá? Vai falar sobre o capítulo, módulo 5 da apostila de vocês, que é John Locke. É o filósofo John Locke, tá? Ele tá na escola dos contratualistas junto com Thomas Hobbes e com Rousseau. Mas a gente vai estudar um por vez. Dessa vez eu vou falar rapidamente sobre o pensamento de John Locke, que é um ícone bastante importante na filosofia e na política, né, gente? Porque o John Locke, ele era um cara que, além de defender que o homem só conseguiria afirmar, né, que o homem só conseguiria adquirir conhecimento através da experiência. Isso a gente vai. Isso aí é filosofia comparada, né? Com os anteriores, com aqueles empiristas, que é a escola do John Locke, mas enfim, não vamos fazer bagunça. A gente vai olhar daqui para frente. A gente vai olhar a filosofia de John Locke no que diz respeito ao contratualismo. Porque o John Locke, ele era um cara que condenou muito aquela história do direito divino dos reis. Certo? E ao mesmo tempo que ele condenou o direito divino dos reis, a família real, a sucessão, né, a hereditariedade da família real ser um direito a ela dado por Deus, ou seja, os reis e os príncipes seriam os representantes de Deus na terra, para aquele povo. John Locke afirmou também que o homem, em seu estado primordial, antes da sociedade civil, antes da organização social como nós a conhecemos hoje em dia, no seu estado natural, ele tinha dois direitos inalienáveis, ou seja, dois direitos que não se podia mexer. Hoje em dia a gente fala em cláusula pétrea se for analisar o direito moderno, mas para Locke eram direitos naturais, ou seja, estavam com o ser humano antes da formação da sociedade, que é o direito à vida e o direito à liberdade. Então vocês associem que John Locke era um empirista, né, que defendia a aquisição de conhecimento somente pela experiência, era um contratualista, que nós vamos esmiuçar em seguida, mas antes disso, ele era um cara que condenava, ele refutava, ele se opunha à ideia de que os reis tinham o poder divino, tinham o direito divino, eles poderiam decidir tudo numa sociedade. E ele afirmava que o homem, ao nascer, ele já possuía dois direitos inalienáveis, que eram o direito à vida e o direito à liberdade. Muito bem, agora a gente vai passar para o contratualismo, que eu acredito que seja a parte mais interessante para vocês. Gente, o contratualismo de John Locke, assim, um pouquinho menos radical que o contratualismo de Thomas Hobbes, a gente vai ver isso mais para frente quando a gente for estudar Thomas Hobbes, afirmava o seguinte, que o homem, por ter esse estado natural de vida e de liberdade, ele seria capaz de defender sua vida e sua liberdade a qualquer preço. E para tanto, para que houvesse uma sociedade organizada e com leis, com execução das leis garantida, deveria haver um Estado civil. Esse Estado civil seria eleito, seria escolhido pelos homens. O regime que deveria prevalecer nesse Estado civil seria também escolhido pela maioria dentro dessa sociedade, que resolveu permitir que um Estado civil os comandasse, garantindo a execução da lei e da ordem.
Porque, gente, vamos pensar, ó. Eu estou falando de lei, ordem, tax, caracatum, mas se a gente pensar no estado natural, o homem tem dois direitos inalienáveis, que era o da vida e o da liberdade, e que é mesmo, o homem tem instintos em relação à preservação de sua vida e da sua liberdade, o homem viveria em guerra, né? Os conflitos seriam constantes e os mais fracos sucumbiriam ao desejo dos mais fortes. Então seria uma sociedade desigual em termos de força, de imposição de vontades, se não houvesse um Estado para estabelecer regras. Portanto, o contratualismo de Thomas Hobbes era esse. O Estado civil deveria existir para garantir a lei e a ordem e o bem-estar da comunidade. As grandes diferenças, né, as grandes divergências de posição vieram com o advento do dinheiro, vieram com o advento da propriedade privada sendo adquirida pelo dinheiro. Porque na visão de Thomas Hobbes, o ser humano que trabalhasse a sua terra teria direito sobre ela. Veja só, as desigualdades maiores começaram a surgir a partir da circulação da moeda e a partir do acúmulo de riquezas, do acúmulo desigual de riquezas. Percebe? Tudo na filosofia é interligado. Porém, na visão de Thomas Hobbes, de John Locke, né? Ainda versando sobre o módulo 5 da apostila de vocês, o Estado ele teria o aval, né? Teria a concordância da sociedade até certo ponto, até o ponto de garantir a lei, a ordem e o bem-estar dessa comunidade. Porque a partir do momento em que esse Estado deixasse de cumprir essa função social e pensasse nos interesses dele, seria um Estado tirânico, percebe? Seria um Estado que imporia as suas vontades. Então, a gente retorna para aquele Estado social de monarquia, né? O rei é quem decide tudo porque ele é o representante de Deus na Terra. Mas o Estado eleito também pode se tornar tirânico num abuso de autoridade. E John Locke também defendia que o homem nessa sociedade teria o direito de se rebelar contra essa autoridade do Estado, exacerbada, né? Essa autoridade exagerada do Estado. Defendendo direitos, defendendo interesses próprios, ao invés de defender interesses da comunidade. Então, a revolução e a guerra pela deposição, pelo extermínio daquele governo existente, seria considerada válida por John Locke a partir do momento que essa sociedade não estivesse contente com essa administração, com esse Estado civil e que, tendo apelado várias vezes, usaria da força como último recurso contra uma tirania estatal, contra uma tirania vinda de um governo civil. Gente, o resumo de John Locke é esse. Ele é um cara, ele foi um cara que defendeu absolutamente a aquisição de conhecimento através da experiência. A única fonte de conhecimento do homem seria a experiência. Ele refutou, ele se opôs à ideia do direito divino dos reis, ou seja, ele era um antimonarquista total, e assim defendeu ideias de vida e liberdade como direitos inalienáveis do ser. Só que esse ser, tendo os direitos da vida e a liberdade como alienáveis, deveria instituir um Estado civil para que esse Estado mantivesse a lei, a ordem
e defendesse os interesses da comunidade, visasse o bem-estar da comunidade. John Locke também propôs que era direito dessa sociedade, dessa comunidade, se rebelar contra o governo, em última instância, né, depois de já ter reclamado, e tirar o poder de quem estivesse governando, se esse governo abusasse da sua autoridade, se esse governo viesse a defender interesses próprios em detrimento dos interesses da sociedade. Gente, é muito curto, muito superficial, porém pontual, esse módulo 5 de filosofia do segundo ano. Está na página 18 da apostila de vocês, a teoria, o texto, né? Aí nós temos aqui uma conversa com uma doutora, na página 19, uma advogada, uma professora da Unip, bem conceituada, assim, tem vários títulos. E na página 20 e 21, 20 e 21 só, olha isso, gente, é pouquinho demais. Tem alguns exercícios que eu aconselho vocês a tomarem ciência, a fazer. Não, de repente fazer os exercícios não, mas pelo menos dar uma lida para que vocês consigam entender como é questionado John Locke nas bancas de acesso ao ensino superior. Como é abordado o tema contratualismo de John Locke nesses exames, ok? Gente, por enquanto é só. Acho que eu não tenho muito mais para falar para vocês a respeito de John Locke, apesar de ser uma figura bastante importante na filosofia e na política, tá? Quando a gente estudar Thomas Hobbes, vocês vão entender a diferença do contrato social de John Locke, certo? Mais suave, para o contrato social de Thomas Hobbes. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu vou citar uma frase famosa, uma frase eternizada por Thomas Hobbes, que o homem não é o John Locke, que a gente está estudando agora. É o Thomas Hobbes, é o outro contratualista famoso, Spotlight, assim, de destaque que a gente vai estudar. O Thomas Hobbes afirmava que o homem seria o lobo, ou seja, o predador do próprio homem. O John Locke mencionou isso, né? Que deveria haver um Estado para que mantivesse a sociedade cumprindo a lei e a ordem, né? No intuito de igualdade e, principalmente, preservasse a sociedade da luta dela mesma contra ela mesma. Só que na hora que a gente for estudar Thomas Hobbes, isso aí ia ficar bem mais acentuado. O Thomas Hobbes afirma que nesse estado de natureza, o homem seria capaz de atrocidades contra a própria espécie, certo? O John Locke é um pouquinho mais suave. Ele acho que o mais famoso do John Locke é se opor ao direito divino dos reis, tá? E afirmar, né, veementemente que todo conhecimento adquirido pelo homem só viria da sua experiência. Gente, esta aula, a quinta aula de filosofia de vocês do segundo ano é simples, curta, o assunto é curto, então eu desejo a todos bons estudos e agradeço pela atenção de vocês.